Lá, você está naquela fase de começar a querer investir, você sabe que é importante, você já acumulou um patrimônio, mas ainda está sentindo que você deveria estar investindo melhor, deveria estar diversificando mais os seus investimentos. Se você está nessa fase, esse vídeo aqui é para te ajudar. Eu tô aqui dando uma caminhada nos eucaliptos aqui com a Kira e tô gravando esse vídeo justamente para te ajudar, principalmente você que está nessa fase que eu falei. Os investimentos, principalmente no mercado financeiro, eles envolvem muitas complexidades, certo? Assim como você já deve ter percebido ao começar a escutar sobre o assunto, a começar a pesquisar, você já deve ter percebido que tem várias coisas complexas, né? Como a tributação, como a quantidade de produtos, de classes de ativos, a funcionalidade de produtos, né? Tem muitas estruturas, fundos de investimentos, e aí dentro de fundos tem fundo de ações, tem fundo de renda fixa, tem fundo de multimercado, né? Se você pesquisar sobre títulos de renda fixa, vai ver que tem debêntures, tem crédito bancário, crédito privado, cada um tem uma tributação diferente. É uma loucura, né? Então, assim, tem muita complexidade. E além da complexidade dos produtos, da tributação, ainda tem muita complexidade na parte de análise, né? Tem muita complexidade de entender quem são os emissores desses produtos, qual é a segurança que esses emissores realmente têm, né? Quais são você analisar empresas, por exemplo, para investir em ações e tudo mais. Então, assim, é muita complexidade, realmente. Não dá para simplificar demais, porque se você simplificar demais, se você seguir aquela receitinha de bolo, essa receitinha de bolo provavelmente não está abarcando toda a realidade, ou não está abarcando todos os ciclos que podem acontecer de longo prazo. Às vezes você está seguindo ali uma estratégia que deu certo nos últimos 20 anos, só que nos próximos 10 anos já não vai funcionar mais, né? Então, são muitas complexidades que exigem do investidor, para que ele tenha sucesso, comportamentos adequados. Eu nem vou dizer muito conhecimento, mas sim os comportamentos adequados. Você pode observar que se você buscar pesquisar sobre quem foram os investidores que mais tiveram sucesso ao longo dos anos, né, ao longo das últimas décadas, né, você vai ver que são velhinhos, né? Normalmente tem vários velhinhos famosos aí, tem o Warren Buffett, tem o Barsi aqui no Brasil, né? Esses caras são muito famosos por investir em ações, né, investir em empresas. E você vai notar que eles têm comportamentos de investimentos muito simples. Normalmente são estratégias bem simples, eles não complicam muito as coisas, né? E isso tem muito a ver com o que eu tô falando, que muitas vezes, assim, o mercado ele é muito complexo, os investimentos eles trazem muitas complexidades, mas os grandes resultados estão em atitudes simples, em comportamentos simples. Só que esses comportamentos simples que esses grandes investidores têm, eles chegaram nessa simplicidade depois de ter consolidado muito conhecimento, consolidado toda essa complexidade, entendido e simplificado toda essa complexidade do mercado financeiro e dos investimentos, certo? Então é isso que eu quero trazer aqui para você, é trazer um conhecimento aprofundado de um profissional de mercado, né? Eu sou investidor como um hobby, né, há mais de 8 anos, né? Eu tenho 27 anos, então foi uma grande parte da minha vida que eu me aprofundei nisso, que eu parei para estudar isso, fiz vários cursos, li vários livros
Trabalho com o mercado financeiro há mais de 3 anos, assessorando grandes investidores. Sou sócio na Casa Capital, um escritório credenciado ao BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina. Então, eu quero trazer esse entendimento da complexidade do mercado de investimentos aliado a essas estratégias simples que vão realmente te levar a atingir os seus objetivos financeiros. Então, assim, resumindo, não tente transformar a complexidade dos investimentos em algo simples, porque não é. Mas os seus comportamentos e as rentabilidades que você vai buscar tem que ser simples, tem que ser algo aplicável, né? Porque senão você vai acabar caindo em armadilhas. Você vai acabar fazendo coisas que o seu dia a dia não te permite você ter o full entendimento ali, o entendimento completo daquilo que você está fazendo. Então, perceba que são nuances, são linhas tênues que vão te levar, que podem te levar para um caminho de sucesso e podem te levar para um caminho de fracasso. Então, o que eu defendo? Eu não defendo que você, que não seja uma pessoa que, como eu, tem o hobby de estudar sobre isso, que trabalhe com o mercado financeiro, com investimentos, eu não defendo que você tenha que ter um entendimento aprofundado. Eu não defendo que você tenha que ler todos os livros que eu li, que você tenha que fazer todos os cursos que eu fiz, que você tenha que estudar tudo que eu estudei. Você não, muitas vezes, você que está assistindo, você não tem essa disponibilidade de tempo, você não tem isso como uma prioridade na sua vida, certo? Então é impossível, é impraticável que você faça algo que você tenha esse entendimento aprofundado, que você faça esses estudos aprofundados, simplesmente porque você não vai ter o tempo para fazer isso. Não se iluda achando que você vai fazer 1 ou 2 cursos na internet e que você vai ter o entendimento completo de ciclos de crédito, de análise aprofundada de empresas. Isso é uma falsa sensação de segurança. A informação, existem pesquisas que demonstram que quanto mais informação o investidor tem, mais ele se sente confiante de investir. Mas a assertividade não aumenta diretamente proporcional à quantidade de informações que o investidor tem. Então perceba que informação não é conhecimento, certo? É totalmente diferente. Você pode passar o seu dia todo, a semana inteira, quase que 24 horas por dia consumindo informações, lendo notícias de empresas, lendo balanços, mas se você não tiver um conhecimento aprofundado, pontos conectados, pontos de informações conectadas, você não vai ter mais assertividade nas suas decisões, tá? Então, visto que você não vai precisar estudar tudo, que você não vai precisar, quer dizer, que você não deve fazer isso se isso não é uma prioridade na sua vida, como que você faz para investir bem? Tem uma série de regrinhas, de passos que, se você tomar, eles vão garantir que você invista bem. E são eles: primeiro, ter um planejamento financeiro. Sem um planejamento financeiro, sem entender para onde você quer ir, né, para qual objetivo você vai buscar, a chance de você tomar decisões erradas é muito maior. Você vai ficar à deriva. Sem um planejamento financeiro, você acaba tomando decisões se baseando
pela rentabilidade dos investimentos, pela rentabilidade histórica dos investimentos, que é pior ainda. Você vai passar a investir olhando para o retrovisor. Acontece demais. E perceba, eu estou falando de pessoas inteligentes. Eu tenho vários clientes inteligentes que caem nesse tipo de viés, de olhar para um produto, o histórico de rentabilidade de um produto, e investir ou deixar de investir por conta desse histórico, né? Olhar para o histórico, às vezes, de um fundo e pensar o seguinte: opa, peraí, se esse fundo aqui ele está deixando de ter rentabilidade, eu não quero ele na carteira, eu quero trocar o fundo e tal. Isso é investir olhando para o retrovisor, não faz sentido nenhum. Por quê? Porque todo investimento que você faz, todos, renda fixa, ações, cotas de fundos, qualquer investimento que você for fazer, é sempre um capital que você está disponibilizando para aquele investimento em função de uma remuneração futura, em função de um fluxo de caixa futuro, seja na venda desse ativo, seja nos proventos que esse ativo vai gerar, seja na valorização das cotas de um fundo. Então perceba, se você está tomando uma decisão baseada no que aquele ativo te gerou no passado ou gerou para outras pessoas no passado, qual que é o sentido de tomar essa decisão? Qual que é o sentido? Você não vai participar da rentabilidade passada. Você só vai participar do que aquele ativo gerar no futuro. Então qual é o sentido? Lógico que no caso, por exemplo, de fundos de investimentos, a rentabilidade histórica é uma informação importante para se entender, para se analisar se aquele fundo é um fundo consistente, se ele não entregou uma rentabilidade excepcional em um período e deixou de entregar em outro. Então essa informação é importante, mas ela não pode ser a balizadora central das suas decisões, né? Então perceba que tem várias nuances, né? Tem várias nuances que precisam ser entendidas. Então o planejamento financeiro é o principal, é o primeiro passo para se investir da forma correta. Por quê? Quando você faz um planejamento financeiro, normalmente o que acontece é que você vai colocar objetivos de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo, e você vai descobrir que grande parte, quase 80%, muitas das vezes, da representatividade desse resultado que você vai atingir no futuro, ele vai vir dos aportes e não da rentabilidade dos seus investimentos, mas sim daquilo que você está poupando todo mês, daqueles valores que você está aportando na sua carteira todos os meses. E a partir do momento que você entende isso e você faz os cálculos, entende qual é o seu potencial de aportes mensais, em grande parte das vezes você vai descobrir que você precisa de rentabilidades baixas, consideradas baixas, para atingir esses objetivos. Então perceba, se grande parte dos seus resultados vão ser constituídos pelos aportes mensais e você com os cálculos vai chegar na conclusão de que a rentabilidade ela pode ser uma rentabilidade baixa e que mesmo assim você vai atingir os objetivos, isso te traz uma grande liberdade, isso te traz um grande poder, que é o poder de não precisar tomar riscos nos investimentos. E só essa conclusão, que é simples, porém não é intuitiva, mas ela é simples. Você chegar nessa conclusão e entender, opa, peraí, eu fiz um cálculo aqui, eu entendi que os meus aportes eles vão me levar muito longe e que a rentabilidade não precisa ser tão grande. Entender isso vai te trazer um poder muito grande, que é o poder de não precisar tomar risco, não precisar de alocar o seu capital em investimentos que vão trazer grandes volatilidades, que vão te trazer grandes perdas em alguns momentos, né? Então, se você se aproveitar disso
E é isso que os grandes investidores fazem. Se você observar o histórico deles, eles tentam correr o menor risco possível e fazer aportes. E ter prioridade de aportes. Observe os vídeos de entrevistas do Barsi, por exemplo. Ele fala muito que o segredo para se chegar lá nos R$1 milhão por dia, né? R$1 milhão por dia de dividendos nas ações é paciência e disciplina. Por que paciência e disciplina? Porque é uma questão de prioridade. Prioridade financeira, de não gastar com besteira, de não gastar 30% da sua renda com aluguel de um apartamento, de não gastar 30% da sua renda com o carnê de um financiamento de um carro zero e ter prioridade de fazer aportes mensais, de poupar. Então essa prioridade, essa paciência é o que vai te levar a fazer os aportes maiores, mais consistentes e precisar de menos risco na carteira. E aí quando você precisa de menos risco na carteira, você não precisa ser um investidor arrojado. Você não precisa ser um investidor que manja tudo sobre investimentos. Basta você fazer uma diversificação razoavelmente inteligente em várias classes de ativos. E aí, eu como assessor de investimentos, eu vou ajudar o meu cliente a fazer isso, né? Então, se torna muito mais simples o processo de investimento e muito mais garantido. E aí, já pegando o gancho também dessa questão de diversificação, então vamos conectar os pontos aqui e construir o nosso conhecimento. Se eu só preciso de aportes consistentes, de focar nos aportes, e eu não preciso tomar muito risco nos investimentos, o que vai garantir que esses investimentos vão me trazer uma rentabilidade mínima ali que eu estou projetando no meu planejamento financeiro, né? Como é que eu vou garantir que esses investimentos eles vão trazer esse mínimo ali, né? Uma rentabilidade mesmo que baixa, entre aspas, né? Baixa porque as pessoas esperam ficar ricas da noite para o dia. E aí elas buscam rentabilidades excepcionais, rentabilidades muito fora da realidade no longo prazo. Mas, então, se nós temos isso, você não precisa de muito risco na carteira e você faz aportes mensais consistentes e aportes com prioridade no seu orçamento, ou seja, aportes que você não gasta muito dinheiro com besteira e dá prioridade para pagar o seu boleto mensal, lá o seu aporte mensal que vai te permitir pagar boletos lá no futuro, né? Então, se você faz isso, como é que você garante que a rentabilidade dos seus investimentos vai ser boa, vai ser suficiente para você atingir os seus objetivos? Diversificação. A diversificação é um jeito simples de garantir que você não vai ter grandes perdas sobre o total do seu capital investido. É uma questão de colocar os números do universo, né, a matemática, para jogar ao seu favor. Você não precisa ser um gênio, você não precisa acertar os grandes investimentos, você não precisa ser o primeiro investidor do Bitcoin, você não precisa acertar qual é a próxima Magazine Luiza, você não precisa saber qual vai ser o próximo Elon Musk e a Tesla e fazer grandes investimentos. Você só precisa fazer uma boa diversificação. Você só precisa investir em ativos, em classe de ativos que não tem uma alta correlação. Porque dessa forma, em todas as fases do ciclo, mesmo durante as crises, mesmo durante os períodos mais tranquilos, em todos esses ambientes, a sua carteira vai estar diversificada em classes de ativos que vão se comportar de maneira descorrelacionada. Ou seja, você nunca vai estar perdendo muito. Você nunca vai estar perdendo em muitas classes de ativos, em uma grande parte da carteira, e você nunca vai estar ganhando também em uma grande parte da carteira. Mas você fazendo
investimentos minimamente racionais, você vai garantir essa rentabilidade consistente, né? Consistente, e que ela vai jogar de forma favorável, essa carteira ela vai jogar de forma favorável ao seu psicológico. Ela não vai te afetar em momentos de crise, ela não vai te tornar mais irracional por conta de volatilidade, porque vai ser uma carteira com baixa volatilidade. Ela vai ser uma carteira descorrelacionada, onde classes de ativos vão estar performando bem, enquanto outras classes vão estar performando mal. Mas na soma do todo, no longo prazo, todas elas vão performar razoavelmente bem. Perfeito? Então você não precisa acertar grandes rentabilidades. Bom, o alarme do celular aqui interrompeu a gravação, mas continuando. Então você não precisa de uma carteira que vá dar grandes porradas. Pelo contrário, você precisa de uma carteira bem diversificada, que vai performar de forma tranquila em todos os cenários possíveis. E aí, é lógico que com principalmente a ajuda profissional, né, de investidores institucionais, de gestores dos fundos de investimentos que você escolher, do seu consultor, do seu assessor de investimentos, esses profissionais que têm o conhecimento mais aprofundado sobre as classes de ativos, eles vão te auxiliar a otimizar a rentabilidade, a buscar oportunidades quando for necessário. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu particularmente vivi durante a crise do Covid com os meus clientes. Nós tínhamos as carteiras alocadas em bastante caixa, e aí já, inclusive, dá um gancho aqui para a gente falar de uma coisa interessante também. Então a gente estava com bastante alocação de caixa, né, de ativos pós-fixados na carteira dos clientes, com liquidez diária, né, e recebendo ali o retorno de CDI, né, Selic. Beleza. E aí veio a crise do Covid. Nesse momento, a Bolsa Brasileira, por exemplo, ela teve 6 circuit breakers seguidos. Ou seja, 6 dias onde a Bolsa caiu o limite de queda, que era de 10%. Então foi uma crise muito forte, um pânico muito grande no mercado. Nesse momento, o que eu pude fazer para os meus clientes? Eu pude trazer a racionalidade nesse momento de incertezas. Eu pude falar com eles, falar o seguinte: olha, essas ações aqui, por exemplo, que são negociadas em bolsa, elas estão sendo negociadas em preços completamente irracionais. Se a gente pegar o nosso capital que está disponível e fazer a compra dessas ações, a gente vai estar fazendo negócios incríveis. Então a gente teve a frieza, né, a racionalidade de tomar essa decisão nesse momento onde o mercado queria liquidez. Grande parte do mercado estava desesperada por liquidez, e nós tínhamos liquidez. Então nós fizemos bons negócios. Então esse tipo de momento, esse tipo de movimento, esse tipo de distorção de mercado permite que nós, profissionais de mercado, que temos conhecimento para avaliar as oportunidades, avaliar os indicadores e tudo mais, a gente consegue se aproveitar dessas oportunidades. Mas nós não somos deuses que temos uma bola de cristal, né? Então nós servimos como auxiliadores ali nesses momentos de distorção, onde as distorções elas ficam claras, mas nós não podemos prever o futuro. Então, por isso, você nunca vai montar uma carteira baseada nas opiniões de um profissional de mercado. Por isso que eu digo, é muito mais simples, é um comportamento mais simples e mais assertivo que você tenha uma carteira diversificada em várias classes de ativos. Nos investimentos, e aí é o gancho que eu tinha falado, que traz, né? Os investimentos, eles se comportam como se fosse um jogo de pôquer, né?
cenários econômicos e tudo mais. A gente nunca sabe qual é a próxima carta que vai virar ali na mesa. Mas a gente tem as nossas fichas e a gente tem algumas cartas ali na nossa mão. Mas a gente nunca vai prever o que vai virar na próxima carta. Só que a gente tem a possibilidade de se posicionar, de apostar as nossas fichas de forma que a gente se beneficia, ou seja, que a gente tem uma rentabilidade que remunera aquele nível de risco que tem no mercado. Ou seja, a gente consegue identificar que a gente, por exemplo, hoje, nós estamos em 2023, em agosto de 2023, e nós estamos claramente no final de um ciclo do mercado. Isso é consensual, para você ter uma noção, né? Muitas pessoas divergem de qual é a próxima carta que vai virar na mesa. Muitas pessoas divergem se a gente vai ter uma recessão nos Estados Unidos ou se a gente não vai ter, né? Mas os bons profissionais de mercado, eles não tentam acertar, dizer se realmente vai ter ou não vai. Eles atribuem percentuais de chance. Perceba, por isso que eu estou te dizendo, é muito similar ao poker. Existe um percentual de chance, uma probabilidade de uma determinada carta virar na mesa. Do dealer ir lá e virar, né? Se eu tenho um par de ais ali na minha mão, existe uma probabilidade do dealer virar um ás ali na mesa e eu montar uma trinca de ás, certo? Mas é uma probabilidade. O universo, ele está sempre jogando cartas. O universo, ele é muito complexo. O conhecimento, ele está disperso, né? As informações, elas estão dispersas pela sociedade. Ninguém consegue processar tudo e dizer com 100% de certeza o que é a próxima carta, qual é a próxima carta que vai virar na mesa. Então, o que a gente faz, visto que essa é a natureza da realidade? A gente se posiciona nos investimentos de forma que a remuneração que aqueles ativos que a gente está colocando em carteira, que a gente está comprando, sejam cotas de fundo, sejam ações, sejam títulos de renda fixa, qualquer produto, a gente vai fazer um investimento que remunera o suficiente para mim estar exposto àquele nível de risco que a gente consegue identificar mais ou menos ali por probabilidades de momento de ciclo. Por exemplo, igual eu falei, hoje nós temos um consenso de mercado que a gente está indo para um final de ciclo, né? Um ciclo de estímulos, bancos centrais subindo taxas de juros, isso tudo desestimula as economias, inflação mais alta no mundo e etc. Então a gente consegue ir identificando que a gente está indo para um final de ciclo, mas ninguém sabe cravar exatamente quando vai ser esse final de ciclo. Só que perceba, se a gente pegar os históricos, né, de rentabilidade das classes de ativos e tudo mais, a gente consegue identificar que hoje a gente, na maioria dos produtos, em ações principalmente, a gente tem uma remuneração inferior, ou seja, inferior ao que precisaria para compensar tá correndo esse risco de ficar exposto num final de ciclo. Ou seja, tem uma chance maior de uma crise vir e as rentabilidades dos ativos, elas estão baixas, certo? Então, quando a gente tem um cenário como esse, como a gente vai se posicionar de forma inteligente? Basicamente, a gente vai buscar ativos que, se eles não nos pagam a rentabilidade necessária para estar correndo esse risco, eles precisam nos dar, em contraparte, segurança de volatilidade, ou seja, uma menor volatilidade e maior liquidez. Onde que a gente consegue isso? Normalmente, títulos públicos pós-fixados, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, até poucos dias, a Selic estava em 13,75% ao ano. Então perceba que eu como investidor, se eu comprasse uma LFT lá, ou um fundo de ação, um fundo de renda fixa simples, né, que compra LFT e tal, se eu comprar uma LFT,
eu estava tendo um rendimento pós-fixado, ou seja, não é um título que fica oscilando o preço dele. Eu ficava recebendo ali a Selic pós-fixada e com liquidez diária, ou seja, eu podia resgatar a qualquer momento. Então essa é uma segurança que não tem preço em momentos de... Ou seja, quer dizer, tudo tem preço, né? Mas essa é uma segurança muito valiosa para se ter na carteira em um momento de final de ciclo como esse, certo? Então perceba que é tudo um jogo de probabilidades. Essa questão de alocação dos investimentos é sempre uma busca de remunerar o capital de forma que compense o nível de risco que existe na carteira naquele momento. Basicamente é isso. E isso é o papel de um alocador de mercado. Por exemplo, eu auxilio os meus clientes a fazerem essa alocação de forma racional. Eu passo para eles uma sugestão. Nós temos a equipe de análise do banco também que está olhando o mundo todo, né, para tomar esse tipo de decisão. E eu vou auxiliar o cliente a montar essa carteira. Mas o papel do investidor que não é um profissional de mercado, não é de ficar fazendo análise, ele não precisa ficar ali acompanhando as notícias do dia a dia. Ele precisa de um planejamento financeiro e de disciplina em aportes. E é claro que se ele tiver uma compreensão dessas coisas, desses conceitos que eu estou falando aqui nesse vídeo, ele vai entender o processo, ele vai estar menos suscetível a tomar decisões erradas em momentos de crise, né? Por isso que esse vídeo, por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo aqui em grande parte para educar os meus próprios clientes, né? Para que eles entendam o racional dos investimentos, entendam, para que nos momentos de crise a gente possa, ao invés de tomar atitudes irracionais, né, de deixar o pânico tomar conta, pelo contrário, para que a gente possa ser capaz de tomar decisões frias e racionais de alocação e aproveitar, inclusive, essas oportunidades, assim como a gente teve a oportunidade de fazer durante a crise do Covid, certo? Então, é isso, assim, acho que integrando todos os pontos, né, o mercado de investimentos, na verdade, o mundo dos investimentos, de modo geral, é complexo. Não tente simplificar demais aquilo que é complexo, porque isso pode te fazer tomar decisões erradas, né? Decisões precipitadas. Porém, para você conseguir simplificar da maneira correta, né? Você precisa abarcar o todo. Você precisa entender o todo. Então, esqueça essa questão de simplificar estratégias de investimentos, mas sim simplifique os comportamentos. Entenda aquilo que você tem controle e aquilo que você não tem controle. E haja, né, tenha uma atitude sobre aquilo que você controla, que é disciplina, prioridades de aportes e planejamento financeiro. A parte de alocação, diversifique e mantenha rentabilidades que não te coloque em risco, não coloque seu patrimônio em risco em valores excessivos, né? Em patamares que eles vão mais te prejudicar em momentos de crise, vão trazer mais perdas em momentos de crise do que oportunidades, tá? Então fica essa mensagem aí.